tenho empresa, tenho projetos meus, tenho muita coisa rodando no mundo, mas a primeira coisa que eu sou é vendedora. A primeira coisa de todos os grandes empresários são vendedores. Não existe nada sem venda. Porque você pode ter o produto mais belo do mundo, se você não vender, ele é ruim. Com mais de 25 anos de experiência no mundo dos negócios, ela se tornou um dos maiores nomes do mercado imobiliário. Sofia Martins atua em grandes operações imobiliárias nos Estados Unidos, Singapura e Portugal, além de ser ligada a projetos que desenvolvem soluções habitacionais para comunidades vulneráveis. Com doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, Harvard e PUC, Sofia mostra que alta performance e o sucesso se alcançam através de detalhes simples e agora você vai descobrir todos eles. E as pessoas, elas têm um super preconceito formado sobre vendedores. Só que as pessoas, elas gostam de pessoas que resolvem problemas. Ninguém quer alguém vendendo pra você. Eu, por exemplo, numa loja detesto fico o vendedor lá. Quer alguma coisa? É a mesma coisa, só que em escalas de números da nossa prateleira, né? Que é a maior. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Esse podcast / entrevista que fala sobre os segredos do mercado, mas ele é muito mais do que um programa de entrevista. Ele é um laboratório para entender como funciona esse mercado imobiliário. E antes de tudo, eu quero agradecer o seu like, o seu compartilhamento, os seus comentários dos vídeos passados, porque nesse eu tenho certeza que você vai dar essa ajuda para a gente, porque essa ajuda ela facilita tanto para a gente convidar pessoas de alto conhecimento. Mas primeiro eu vou te dar 3 recados rapidinhos aqui, tá? Primeiro, corretores e incorporadoras que não têm o DWV, saibam que para os corretores ele é gratuito. Então tá aparecendo uma moldura aqui para você, corretor, escanear. Você não tem o aplicativo DWV instalado? É fácil. Com o seu Cresci, você vai baixar o aplicativo, vai se cadastrar dentro dele, o sistema vai liberar seu acesso e você vai ter à disposição mais de 700 incorporadoras no Brasil para visualizar a tabela de preços, materiais, condições, entrar em contato com a consultora, enfim, saber tudo sobre os empreendimentos destas, beleza? Segundo recado, o ganhador da caneca que a gente sorteia toda semana aqui, a gente mudou lá para o final do podcast. Então, para a gente ir direto ao ponto aqui, a gente gravou todo esse conteúdo, você vai conferir no final dessa entrevista, beleza? Terceiro recado, pessoal, tá chegando dia 3 e 4 de junho no Teatro Claro Mais, em São Paulo, QR Summit. É isso aí, o Summit do Guilherme Machado. Pessoal, vocês não estão ligados no que vai acontecer lá. A ideia do Guilherme Machado é construir o futuro do mercado imobiliário. E para isso ele conta com vocês, corretores que curtem o Guilherme Machado, vocês sabem, é uma referência no mercado imobiliário do Brasil. E toda vez que ele promove o QR Summit, isso se torna um divisor de águas no entendimento da profissão. Então, pessoal, fica um convite aqui. A gente vai estar lá, não dá para perder um evento desse, porque o QR Summit agrega demais. Então não esqueça, dia 3 e 4 de junho, no Teatro Claro Mais, em São Paulo, busque saber mais. Agora, dados os recados, vamos para o que interessa. Seja muito bem-vinda, Sofia Martins. Ai, que honra para mim estar aqui hoje com essa apresentação, hein? Que honra, que honra. Eu tô muito feliz, obrigada pelo carinho e eu tenho certeza que temos muitas novidades aí desde o primeiro episódio que eu gravei aqui com vocês. Então, tô muito feliz em compartilhar em primeira mão aqui. Ai, que legal. Pô, faz mais ou menos um ano que a gente conversou, né? Tem mais, porque aí tá 8 anos, eu já vou fazer 11. Olha só, de 11 mercado, anos. 11 Tá anos. defasada essa informação? Olha aí. Já vamos Porque corrigir. quando eu vim, e aí é o tempo, acho que já tem vai fazer uns 2 anos. Olha só, muito bom. Passou rapidinho. Eu lembro que você comentou no programa passado que estava planejando escrever novos livros. Sim, e cheguei aqui com o segundo, né, que eu lancei no meu aniversário de 40 anos, sobre empreendedorismo. Peraí, você tem 40 anos já? Vou fazer 41 em agosto. Não acredito. Eu fiz o lançamento para todos os meus seguidores e na data do meu aniversário, em agosto, para comemorar esse marco. E aí eu falo um pouco sobre como empreender na visão de você corretora, sua disciplina, administração de tempo, questão de tributo. Então eu falo muito como você ter um olhar de empresa para você. Né? Maravilha. E agora o terceiro, esse ano eu lanço, eu vou ter que voltar aqui com o terceiro, que é 50 tons de luxo, são 50 capítulos práticos sobre luxo. Só sobre luxo. Só que o luxo
de diversas maneiras, né? Como eu olho o luxo, né? Que é a forma como você faz o outro se sentir, como você fazer realmente um atendimento diferenciado, excepcional, como você faz a pessoa, ela olhar e lembrar de você perpetuamente. Então, eu explico no livro como fazer isso. Muito bom. Me conta o seguinte, a gente estava conversando nos bastidores sobre inúmeras iniciativas, projetos, empresas que você está lidando o tempo todo. Conta um pouco pra gente o que aconteceu nesse último tempo. E é ótimo, porque muita coisa a gente pode, né, divulgar agora. Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que eu atuo com habitacional americano. A gente já faz administração de muitas casas lá há 7 anos. Então, essa é a minha frente. Lá, eu sou a primeira mulher sul-americana a ter uma operação do tamanho que ela Representando que ela tem. lá as mulheres e o mercado. Sim, porque realmente meus sócios fundadores comigo são americanos. E a gente tem muito desafio, né, de cultura, de legislação, de várias questões de garantias. Então, a gente estuda o mercado e como é importante, né, a gente ter essas pessoas. Tenho também empresa de desenvolvimento imobiliário, que a gente atua aí, já tem muitos desenvolvimentos e entregues, então é muito importante. Então, se você tem um terreno, alguma coisa assim, sempre quando alguém chega ali, para mim, por meio de rede social, eu direciono isso em cada cadeia. Sou sócia de algumas empresas também que atuam como a Capital Concreto, que é uma incorporadora do investidor. Então, a gente trabalha para venda de SCP, né? Então, não é uma venda, porque não pode vender, né? Mas a gente convida o cliente a ser um incorporador, é um sócio ostensivo, que ele não tem o risco do negócio. Certo. Então, esse é o formato, né? Que é bem diferente e de uma forma que tem muita lucratividade. E fora várias iniciativas de frente, né? Eu tenho eu trabalho com o terceiro setor também, então desenvolvo o projeto habitacional. Essa frente eu acho muito nobre para a gente trazer a construção civil e ver como que isso pode mudar vidas. Eu sempre falo sobre isso e por isso entender a cadeia ela faz total sentido. Desde uma compra de terreno, a você desenvolver o produto, fazer a venda e as pessoas que vão morar nesse produto, né? Então, eu atuo mesmo de ponta a ponta em todas as minhas 7 empresas, assim, em alguma empresa ela tá em alguma ponta dessa jornada. Ficou bem claro para mim, né, que você atua em um leque enorme nesse mercado, mas assim, você construiu uma audiência gigantesca, uma audiência que eu acredito que não dá para dizer se é qualificada ou não, mas dá para dizer que ela tem vários nichos nessa tua audiência. E me parece, olhando daqui, que você conseguiu conduzir esses diversos nichos da tua audiência para diferentes negócios seus. A rede social, ela foi algo muito diferente para mim, porque eu sou extremamente introspectiva. Então, quando eu vim para o mercado de venda, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ter um Instagram aberto. Eu tinha um pessoal que eu postava acho que uma foto no ano, assim, né? E aí eu falei, agora eu preciso me comunicar. Então eu comecei a mostrar que eu vendi imóvel, a primeira coisa, porque eu tinha feito uma transição de carreira. Lógico. Então eu falei, agora as pessoas têm que saber que eu sou corretora. Então quando eu comecei a patrocinar, eu comecei a querer criar uma carteira de cliente. Então foi uma espécie de mídia. Depois eu fui coordenadora, então eu coordenei 11 projetos. Depois gestora, então eu contratava corretora. Então as comunicações foram mudando. Depois, CEO, diretora, CEO e tal. E com 1 ano já era sócia. Então, como que você faz toda essa parte de governança? Então, ficou um público muito diverso. E atrair, né? Mostrar. Porque não é todo mundo que quer ver imóvel toda hora. Sim. Então, eu criei uma comunicação sobre o mercado imobiliário. E eu me especializei realmente em várias etapas. Por quê? Como sócia da empresa, eu participei de 60 desenvolvimentos de produto. Uau. Desde compra de terreno, desenvolver e estratégia de como eu ia fazer para vender. Então, esse foi um grande diferencial na minha vida e na minha carreira, porque 60 não é 1, não é 2. E aí não é você colocar lá e desenhar. Não, para você comprar um terreno, uma média de 100 terrenos você descartou em São Paulo. Para fechar a conta. E depois você já está ali fazendo a estratégia de colocar e formar um time para vender esse produto. Especializado ainda, né? E cada região é uma região, cada lugar é um lugar, então tem toda a questão cultural, tem toda a questão de regionalidade, e aí eu fui estudando muito sobre isso,
E muita coisa deu errado no meio do caminho, a gente corre para dar certo e a gente recupera. E aí eu fui aprendendo. Então hoje, para mim, é uma honra, assim, porque eu vi que foi muito intenso, mas foi fundamental. Olha. Fundamental. Para eu conseguir conversar, porque às vezes um corretor falava, Sofia, eu não entendo, por exemplo, patrimônio de afetação. E eu falava, como que eu posso explicar para o corretor o patrimônio de afetação? E que não fique de uma forma que uma pessoa que sabe o que acha assim, nossa, mas a Sofia sabe o que é patrimônio de afetação? E de eu conseguir me comunicar de uma forma inteligente, mais fácil. Então, essa é a minha linguagem. Os meus 2 livros são uma linguagem fácil. E tem muito a ver com a forma como você conversa, né? Lembro do outro programa e esse agora você já entra num ritmo, né, leve, tranquilo e falando de coisas complexas, negócios bilionários. Sim. E com uma tranquilidade e segurança. Eu acho que isso também tem muito a ver com outro papo que eu quero trazer, que é o foco, né? Você comentou que muita gente hoje, ela trabalha, tá fazendo Sim. 1000 coisas ao mesmo tempo e ela não consegue se situar e não consegue ter vazão das suas demandas, Sim. né? E como a gente estava falando, você consegue ter um hiperfoco, né? Sim. No que você está atuando. Como é que você construiu isso, Sofia? Pergunta importantíssima. Recente eu estive em Miami, fiquei lá 3 meses a convite da Universidade de Miami. Legal. Para fazer um curso de mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. E como o nosso comportamento de consumo impacta diretamente em todo o varejo. Tudo. Tudo que você vai comprar impacta completamente. E nesse momento, eu vi, da pandemia para cá, por exemplo, as pessoas elas tiveram isso em gráfico mundial, uma ideia de alta performance e de produtividade errada. Então, ela está todo o tempo, por conta da velocidade da internet, sentindo improdutividade. Então, ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo para se sentir uma pessoa produtiva. E que não é isso. Né? Ser produtivo não é isso. Então, primeiro ponto. Como eu consegui fazer isso e chegar aqui, não que eu esteja, não onde eu quero chegar, porque é uma evolução, mas é treino. A nossa mente, ela é treinável. Então, eu leio muito, eu aprendo muito. E eu falo assim, não é eu ler muito, porque eu leio muito há muitos anos. Muitos anos. Eu leio meia hora todos os dias há mais de 20 anos. Sagradamente. Não é o que eu leio, porque senão bibliotecários estariam todos milionários. Mas todo livro que eu leio, por exemplo, hoje eu li das 4 às 4:30 da manhã, meia hora. Do que eu li hoje, eu tenho que pelo menos ter 3 coisas que eu tenho que aplicar. Aplicáveis. Você bota prática. Aplicável. Eu tenho que fazer essa aplicação da semana, sempre na semana. Olha. Então, algo que você pensou assim, nossa, tô falhando nisso. Nossa, porque a prática é o que te faz fazer o desenvolvimento pessoal. Não é muita teoria. E eu vejo que as pessoas ficam toda hora pra mim. Sofia, o que você tá lendo? Sofia, o que você tá... Não é essa a pergunta certa. É o que eu tô aplicando do que eu tô aprendendo. Porque no fim das coisas, as coisas são muito práticas e as pessoas não fazem. Sim. Então, o hiperfoco, para mim, ele veio nesse desenvolvimento de você controlar o que você precisa pôr em ação. Porque a gente se sabota toda hora. E isso, nosso organismo foi feito para se proteger. Sim. E a proteção é uma zona de conforto. Que o nosso corpo não tá ali para... Pode ver, eu demorei 35 anos para conseguir treinar. Porque quebrar essa zona de conforto para mim foi muito difícil. Eu falo assim, como alguém pode ter vontade e sentir falta de treinar? Eu achava assim, essa pessoa está com um problema. E hoje eu sou essa pessoa. Mas o meu começo demorou uns 3 anos para eu chegar nisso. Sim. Então, assim, a pessoa hoje vê que eu treino todo dia, mas ela vai imaginar que foi fácil. Não foi. Então, eu olho como que eu vou fazer aquilo. Fazer um planejamento de ação. E às vezes você tem que fazer até prova social para conseguir ajustar aquilo ali para o seu hiperfoco. Então, por exemplo, isso era algo que eu tinha muita dificuldade. Então, não adiantava. Já tinha comprado milhares de esteira durante a minha vida, agora vai. Não, aí no final do ano, agora... E não mudava. Então, você tem que fazer um plano de ação diferente. E eu comecei, olha, se eu contratar uma pessoa para ir na minha casa 4 e pouco, ela vai ter que sair muito cedo, eu vou ficar com vergonha de desmarcar. Então, você tem que pegar o que você sabe que você não vai fazer para não quebrar.
Eu sozinha não estava conseguindo, então eu tive que pedir ajuda. Então eu contratei, eu falei, não, ela tá saindo muito cedo de casa personal, não vou. E chegava todo dia, assim, da aula, eu falava, não, vou mandar mensagem. Aí eu falava, não, né, porque ela tá vindo da casa dela, eu vou fazer. Sim. Então começou assim. Aí você vai moldando e você vai se educando. Depois, comecei 2 vezes na semana, as pessoas elas já querem começar, né? Eu comecei 40 minutos. Aí, às vezes, tinha dia que eu descia pra treinar, treinava 20, que eu tava muito Mas a cansada. expectativa tua era baixa, Sim, né? sim, total. Legal. Por quê? O começo, todo mundo começa no topo. Sim. Só que a média da nossa vida, a gente vai passar 5% da nossa vida motivado. É muito pouco, é estudo. É disciplina mesmo. Então, esse início, todo mundo começa aqui e depois para. Então, você tem que começar baixo, para depois aumentar. Isso é a disciplina. Faz sentido. Então, eu comecei 2 vezes uns 6 meses, depois aumentei para 3, depois aumentei para 4, 5. Esse ano eu aumentei pilates. Então, assim, é gradativo. Se essa quantidade de treino eu colocasse no começo, eu não ia fazer uma semana. E aí eu falei, agora, vou fazer um post para mostrar para as pessoas que eu tenho essa dificuldade, eu vou conseguir. E aí, quando eu não tava afim, aí vinha alguém e falava assim, ai, Sofia, eu comecei a treinar porque eu tô te vendo. Então, te ajuda. Então, às vezes, mas eu não tenho a sua audiência, Sofia, mas às vezes você pode ter uma pessoa que você considerar muito, faz um grupo com ela. É uma prova. Então, você, às vezes, precisa de outras coisas. E o hiperfoco, ele nasce disso, de você se conhecer, saber o que você tem dificuldade, não ter vergonha disso. E estabelecer processos. Eu tentei vários que deu errado, e aí você vai ajustando. Você vai colocando o foco naquilo ali. Eu não tenho a competição com ninguém. E o mundo, ele é assim, né? Da competição. Às vezes você tá competindo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, às vezes eu tô competindo assim, eu não vou ganhar. O despertador não vai ganhar de mim, eu vou acordar antes dele. Tipo, é uma coisa que o mundo é feito assim. E a gente tem que entender primeiro como que funciona a nossa cabeça. Pra gente se respeitar nisso e colocar um processo que funcione pra você. Isso funcionou pra Sofia. O que vai funcionar pro que você tem dificuldade de fazer aquilo ali? Porque, às vezes, uma coisa que é muito difícil pra você pode ser muito fácil pra mim. Porque eu me eduquei mais naquilo. Sim, lógico. E uma coisa que é muito difícil pra mim pode ser muito fácil pra você. E aí a gente só tem que olhar o que aquela pessoa faz, como que ela faz. Né? Eu falo que eu sou conselheira da FAIR, que é a principal construtora de Singapura, é a maior. Olha, que legal. É da Ásia, na verdade. O dono é um dos homens mais ricos do mundo, o Felipe. Singapura ainda, né? Uma cidade... Hollywood da gigante. China. E eu tive lá e eu fiquei muito admirada, porque eu fiquei uma semana dando treinamento para os altos executivos de como fazer performance com o mercado sul-americano. Olha. Porque é diferente a regionalidade. Eles são uma empresa altamente produtivos. A questão não era essa. A questão era a pessoalidade. Agora, quando você olha a produtividade, um singapuriano trabalhando equivale a, assim, em obra, né? Equivale a... Precisa de 3 brasileiros para fazer o que um singapuriano faz. No dia, 3. A troco rápido aqui na construção civil. Então, não é a carga horária, não é o como você faz. Então, quando você está fazendo isso aqui, nossa, eu vou colocar isso aqui. Quem é a melhor pessoa no mundo que faz isso mais rápido? Qual ferramenta ela usa? Como? Então, às vezes, você vai precisar parar e fazer um dia de planejamento e você pode, na sua cabeça, ter perdido aquele dia. Mas a direção, ela é mais importante que a velocidade. Então, você olhou aquilo ali, você ganha muito. Isso é o hiperfoco. E aí, olhando, né, a semana inteira, nenhum executivo, nenhum celular na mesa. E eu tô falando de alto executivo, que seu salário é ali $300 mil no mês. Então, eles tinham muita coisa para fazer. Certo? Assim, aí a pessoa fica. Lógico. Claro. O WhatsApp deles, né, de lá, tava Sim. tocando. E aí, eu olhei aquilo e eu falei, nossa, olha como a gente tem que ter sempre um coração ensinável, né? Porque eu falei, eles estão aqui me ouvindo. E aí, no final, eu perguntei. Ele falou, Sofia, olha esse estudo. Cada vez que você mexe no celular, seu cérebro volta 5 minutos para você se concentrar de novo no ápice da concentração. Com certeza faz E a gente acha que não. E sim. Então, isso daí perde muito tempo.
quando você para tomar um café, quando você para fazer as pausas, tem que ser programado. Porque se você faz no meio do que não tá planejado, quebra. E aí, para você voltar, aquele carro, sabe? Como que é álcool, né? No inverno. Sim, demora que para aquecer, demora para né? aquecer. Então, o hiperfoco, ele tá muito em cima de você se conhecer e você ver como que as coisas são feitas da melhor forma e você aplicar. Porque senão as pessoas trabalham muito, mas não significa que elas estão sendo produtivas. Pelo contrário. As pessoas estão perdidas também na internet, né? Muito! Acho que vendo conteúdo que não agrega também, né? Sim. Muitas vezes, né? Eu posto muita coisa, só que eu não consumo muito conteúdo de internet. É isso que eu queria chegar. Não consumo. Você não consome tanto conteúdo de internet. Não, somente estrategicamente, eu não fico mais do que meia hora no Instagram por dia. A parte de entretenimento pra ti praticamente é nula. Nula. Olha aí. Nula. Por quê? Eu coloco, o hiperfoco, ele tá nisso. Uhum. Todos nós temos 24 horas. Sim. Então, é o nosso ativo mais caro. Tempo não é dinheiro. Você não comprou uma hora do seu tempo. Você pode ter a fortuna que for. E isso o Bill Gates falou, né? Tempo é igual pra todos. Perguntaram pro Bill Gates, o que você gostaria de ter que você não tem? E que se você pudesse comprar, você faria. Ele falou, eu daria tudo por 10 minutos a mais com a minha mãe. Caramba, forte. Então, você está falando de um dos homens mais ricos do mundo falando isso, e ele não pode comprar 10 minutos do tempo com a riqueza inteira dele. Então, às vezes a gente para, né, e fica... É nosso ativo mais precioso. Então, 24 horas. Dessas 24 horas, como que eu faço para eu render mais nelas? De uma forma inteligente, né? E aí você organiza e segue. A organização é muito importante. Sim. Muito bom. É incrível, né, como as pessoas... Você falou uma coisa que me impactou agora, né, do Bill Gates, e as pessoas, elas deixam de lado situações importantes, planejamentos da vida e resiliência no seu caminho por paradas, né, de puro prazer, dopamina, né? Sim. É incrível. Sim. Eu até coloquei, você assistiu o pôr do sol, as atividades do seu cérebro, ocitocina, dopamina e tal, e quando você tá mexendo no Instagram. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque eles são ladrões de tempo. É claro, se você é uma pessoa de marketing, se trabalha com isso, tem que estar no seu planejamento esse estudo. Mas aquele tipo de conteúdo específico, Isso. Eu, por exemplo, eu faço esse tipo de pesquisa e tal no sábado à noite. Porque geralmente é o período que eu tô assistindo algo na TV. E eu já planejo que eu vou fazer estudo de o que está acontecendo no mundo, como que está a comunicação disso, atualização de ferramenta. E aí, às vezes, ainda, eu não consigo fazer isso no sábado, eu peço para minha equipe fazer um planejamento, tipo, o que aconteceu? Que é importante de assunto. E você pode fazer isso com ferramentas artificiais também. Sim, então, é tomar muito cuidado, porque o nosso tempo é igual. Por que umas pessoas produzem tão mais, estão fazendo bilhões, e outras pessoas não estão tão endividadas, né? Então, tudo é comportamento. Sim. Né? Então, eu tomo muito cuidado. E até a tecnologia, né? Como ela auxilia o algoritmo, ele é treinado para entender o seu comportamento e te entregar mais aquele conteúdo. Então, você pode regrar ele, né? Sim. Para manter você dentro daquele nicho, daquele conteúdo. Tanto que é que importante. na minha conta mesmo, vem só conteúdo meu. Lógico. Porque assim, porque eu não entro em muita conta. Até o pessoal fala, nossa, você não me segue. Porque realmente, assim, eu falo, gente, nem me leva a mal. Não é que eu não curto, não é que eu não... Eu realmente, é raríssimo às vezes que eu tô ali olhando o conteúdo de alguém. Senão como é que você vai construir um conteúdo de valor, né? Pra quem te observa. E pra mim também, eu olho porque eu quero que esteja a Sofia ali. E eu tomo muito cuidado com questões de tempo. E se você para e olha no celular, o tempo inteiro que você tá... meu celular não tem notificação nenhuma. De nada, de nenhuma rede social. Porque quando, por exemplo, eu faço 1 hora de cardio todo dia, é o horário que eu respondo seguidor, é o horário que eu olho, sabe, rede social. Que assim, que eu vou ter interação. Durante o dia, é muito difícil. Só tem um toque às 3 da tarde, não tem? Que tocou agora há pouco. Gente, esse toque, todo mundo aqui que trabalha comigo, que sabe, que já gravou comigo nesse horário, sabe. Não tem despertador no meu celular, somente que é às 3 da tarde. Por que às 3 da tarde? É uma loucura da Sofia, assim. Eu tenho uma questão de hiperfoco muito forte. E
quando eu sinto ali para trabalhar e a reunião e a minha agenda é de meia hora, se eu não souber que é 3 da tarde, às vezes eu passo e eu não sei que horas são. Entendi. Nesse nível. Uhum. Ah, Sofia, não é possível. É possível. Então, mas você não tá vendo que a pessoa tá indo almoçar, não sei o quê. As pessoas, principalmente que tá no meu dia a dia, sabe que se eu tô numa reunião, se eu tô em alguma coisa, ela não vai ali me interromper para aquilo, porque eu já tenho um método de trabalho, né? Então, eu tenho aquilo ali, não dá, porque realmente é bem encaixado. Sim. E aí, 3 horas, eu sei que falta tantas horas pro final do dia. E cada dia meu, eu tenho a minha meta de dia. Legal. Que eu tenho a minha meta anual, 5, 10, até meus 100 anos. Caramba. Se você tem ali, é claro que muita coisa a gente recalcula sempre, mas o planejamento, Mas já ele tem um foco. Tudo, total. Já tem um espaço da mente, né? Financeiro, de tudo. E aí, se eu, 3 da tarde, fiz a tarefa do que eu tinha que fazer e tô mais devagar, eu já tenho a ideia do que eu tenho que acabar. Porque eu só finalizo o dia quando eu concluo as tarefas do dia. Então, não é... Não. Então, a minha ideia sempre é um jogo, sabe assim? Olha, eu tenho todas essas tarefas. Se eu conseguir ser produtiva e fazer isso em menos horas... Você gamifica a sua agenda. Eu gamifico a minha agenda. Legal. Porque às vezes eu tô ali e eu falo assim, nossa, aquela reunião, pô, é com o meu sócio, eu tô aqui no São trânsito. tantos pontos aquela reunião. Eu vou falar assim, eu vou ficar nesse trânsito aqui 1 hora, eu vou ligar pra ele se der pra gente fazer, eu colocar um multimídia no meu carro. Aí eu falei, vou ver se dá pra eu fazer. Então, aquela hora do dia eu já antecipo agora. Então, você consegue olhar com um olhar de produtividade. Sim, sim. Quando você faz isso. É incrível, porque é comigo mesmo, sabe? Sim, lógico. Falando em produtividade, eu queria tocar no assunto de atendimento aqui. Sim. Você tem lá no seu Instagram os 5 sentidos, né? Sim. Do atendimento. Como é que você estrutura isso? Eu fiz um curso no Japão sobre imóveis compactos. Então, olha só. Fui lá pro Japão e apartamentos de 9 metros, a gente foi estudar a questão. metros. Isso, e filas de espera de meses. Nossa. Sabe, eu sou fascinado por esses imóveis porque são de uma inteligência. Incrível. É incrível. Não é? Tóquio é uma coisa, assim, incrível. Só que quando eu cheguei lá, o professor tinha 8 alunos, o professor entrou numa loja de sapato. Aí eu olhei e falei, me inscrevi no curso errado. Sabe aquela coisa assim? Era o que? Japonês? Eu acho que eu entendi errado, né? Real Estate. Oh, meu Deus, e eu assim. Entramos na loja. Aí, ele falou, alguém tá procurando sapato? Não, ninguém tava procurando sapato. Eu olhei ali só analisando, né? Aí só eu falei, ixi. Aí eu sei lá, agora eu tô aqui, né? Paguei, tô aqui. Sim. Aí atravessamos a rua, sentamos os 8. E aí veio a vendedora, todo mundo tirou os sapatos e fez uma massagem no pé. 0 custo, porque não usou creme, não usou nada. E aí todo mundo comprou um sapato. Aí o professor, quando acabou, falou, alguém estava procurando sapato? Caramba. Não. Essa técnica japonesa, essas degustações que acontecem, isso é técnica japonesa. Quando você vai no mercado, você fica numa obrigatoriedade por algo que é o inesperado. E aí, a experiência daquela massagem, que não custou nada, fez com que você imaginasse que você precisava daquele sapato, sem precisar. Sim. E aí, ele falou assim, agora a gente vai começar o estudo de imóveis compactos, porque se você não entender o que realmente o cliente precisa, chegar em 9 metros só para estruturar não faz sentido algum. Agora, chegar no melhor lugar de Tóquio, à disposição para a casa dele, calcular a hora, calcular tudo, muda tudo. E aí, a gente estudou muito sobre os 5 sentidos e como isso aumenta em até 75% em número de vendas utilizando os 5 sentidos. Então, se você conseguir utilizar os 5 sentidos no seu atendimento, você tem essa margem para aumentar. Então, como que você faz o cliente se sentir com os 5 sentidos? Então, você não oferece um café, você coloca o café. Você não oferece água, você coloca água. Às vezes a pessoa fala, não, mas ela vai tomar. O ser humano, às vezes, ele é um pouco... Ele não quer incomodar, então não. Então, você precisa fazer com que ele tenha essa experiência de algo. Quanto mais você fizer, maior a chance. Olha que legal. Já aprendemos aqui, galera. Pessoal dos bastidores aqui que tá ouvindo. É um fato. E às vezes, várias vezes mesmo, eu tenho algum cliente com alguma especificação, eu não ofereço, eu falo, olha, eu trouxe para você. Porque a pessoa pode ou não pode. Só que você tendo
abertura, você vai ter mais entrada para uma negociação. Olha só. Para a pessoa escrever o fluxo, para ela sentir. Então, geralmente, quando eu tô assim, né, em algum ambiente, eu já fiz muita coisa de aroma que cliente gosta para eu dar de presente, para eu levar algo que ele tenha gostado, porque isso vai fazer uma lembrança. Então, tudo que você envolve sentido, aumenta a performance de vendas. Sempre, em qualquer nicho. Então, essa é a grande questão. Você tá ali, o corretor tá ali, ele tem um imóvel na frente do parque. Leva som de passarinho. Fala, imagina você acordar com som de... E põe no celular, não custa nada. Porque é o sentido, é ouvir. É ver, né? Como que você faz a pessoa imaginar, ela olhar. Como que você faz... E muitas vezes o corretor, ele tá vendendo algo na planta, a pessoa não tá vendo. Como que você faz essa pessoa visualizar? Baixa um IA, um 3D. Né? Então, quando você olha os 5 sentidos e você desenvolve a sua especialidade de vendas para conseguir mexer nos 5 sentidos do cliente, você tem essa porcentagem maior de fazer negócio. Porque você não vai, às vezes você vai perder a venda. Às vezes o cliente não quer aquilo que você está oferecendo naquele momento, mas você não perde o cliente. Entende? Então, assim, eu já perdi vendas, mas eu nunca perdi o cliente. Essa é a minha diferença. Faz muito sentido. Porque ele pode não comprar aquilo comigo, mas eu vou fazer... Ele vai comprar comigo. Tanto isso, né? Ele vai comprar comigo. Eu tenho clientes, eu falo sempre que não tem cliente ruim. Quando você faz um atendimento bom, aquele atendimento vai te gerar algo. Ou uma indicação, sempre gera algo. Pessoas. Eu tenho clientes que nunca compraram nada comigo, mas me indicaram pessoas que fizeram compras absurdas comigo, de investimento. Por quê? Porque a forma como eu faço você se sentir, você nunca vai esquecer. Se alguém te tratou muito mal, você nunca esquece. Nunca mesmo. E se alguém te tratou muito bem, você também não esquece. Mas muito bem do não esperado. Porque se você vai num restaurante 5 estrelas, legal, né? você quer ser atendido como um lugar de 5 estrelas. Mas se você tá num restaurante 5 estrelas e excede, aí sim vai chamar sua atenção. O famoso over-delivery. Entende? De coisas inesperadas. E o inesperado não está vinculado a dinheiro. E é isso que eu falo de luxo. Porque você fazer algo inesperado é você usar criatividade, vontade e realmente se importar. Entende? Por exemplo, eu atendi, principalmente quando eu estava em linha de frente atendendo, eu olhava e pesquisava tudo que o cliente gostava. E uma vez o cliente tinha sumido, não respondia, e eu anotava tudo. Tipo, o cliente foi com o cachorro, o nome do cachorro. O cliente estava com a família, atendendo as crianças, menina, não sei o quê. Detalhes. E aquele cliente tinha sumido e a gente tinha feito uma negociação e tal. E aí eu tinha anotado o nome do cachorro e a bandaninha, o nome do cachorro, e eu mandei uma bandana gravada. Que super, eu acho que eu gastei uns R$5. Sim. Muito baratinho. E mandei porque eu tinha endereço, né? Eu falei, olha, tô pra lembrar você e tal, e você vai fazer uma boa negociação. Eu nem lembro a cartinha que eu escrevi e mandei a bandana. E aí, esse cliente me respondeu, porque é o inesperado. Ele não estava esperando. E o cachorrinho tinha ficado doente, então tinham acontecido várias coisas. E ele falou, Sofia, eu fiquei tão emocionado de receber isso, porque foi de um cuidado especial. Eu não fui lá e peguei uma xícara e te mandei. Eu fiz... e também não comprei uma bandana só porque você tinha um cachorro. Eu fiz bordado com o nome do seu cachorro. Era para você. Então, quando você tem esse cuidado do inesperado, ele não estava esperando, não é o valor. Isso você gera conexões. E você ativa de novo para fazer bons negócios em longo prazo. Então, o corretor, ele quer sempre a próxima venda, sempre amanhã, sempre. E aí não vem, ele não consegue estruturar um planejamento. E é aí que está o problema para construir uma carteira. Porque tem pessoas que estão começando a procurar, aquelas que já procuraram bastante, está no momento de compra, e aquelas que ainda nem sabem que precisa. Né? Você está falando de algo bem personalizado, de entender bem assim o cliente e conseguir captar uma informação, algo valioso para ele. Fazer as perguntas certas, sempre. E no mundo de hoje que a gente está falando tanto de lead e funil grande para receber tantas opções de negócios e afunilando, tem que reservar um momento especial para ter esse olhar sem personalizado. Dúvida. O corretor, eu falo, gente, que mania que é essa?
Que mania... Você acha que lead é seu cliente? Ó, se você não sabe o nome, se você não sabe o que precisa, se você não sabe quantas vezes você falou e qual o próximo passo com aquele cliente, ele não é seu cliente. Olha aí. Ele é um lead, é muito diferente. Então, você pode ter lá 1000 contatos, não é nada. Eu tenho 6 clientes. Sim. Mas eu te falo especificamente, exatamente tudo. A cor favorita de cada um. Tudo, tudo. Porque eu tenho planilhado. Eu falo com esses clientes semanalmente de assuntos N. Mas, óbvio, é outra negociação, é diferente. Hoje eu não tô, né? Eu não faço venda direta, né? Eu tenho... Mas isso é negócio. Agora a pessoa fala, não, meu cliente... Não. A pessoa ela vai comprar com o último que contactar. Ele tá no mercado, o cliente, não é seu. Sim. Entende? O cliente, ele vai pertencer a quem ele quer que tenha o melhor atendimento. Né? Então, essa é a grande diferença. Lead, ele pode ser um bom cliente, mas é muito da pessoa que está atendendo, da humanização disso. Então, eu utilizo inteligência artificial para tudo, mas eu pego para otimizar o meu processo, para ser inteligente, eu ser assertivo no ser humano. Para isso entrar a Sofia e eu conseguir acertar para você não ter que falar 2 vezes a mesma coisa, que isso irrita as pessoas. Você fala uma coisa, daqui a pouco o corretor está perguntando de novo, por que você faz isso? Desorganização, né? Então, a pessoa acha que chatbot é inteligência artificial, ninguém gosta de falar com robô. Então, você tem que utilizar a ferramenta para eu ser mais assertivo e economizar o seu tempo, é o que as pessoas gostam. Então, saber fazer a pergunta certa, falar menos. Fale menos. Tem vendedor que fala, parece uma vitrola. Quem fala muito, erra muito no atendimento. Então, ouvir para fazer as perguntas certas custa muito. Isso é fundamental, porque você consegue saber onde o cliente está. Eu vou no nível de detalhe, na personalização de tudo. Então, se o cliente ele tá assim, olha, vou pensar. E ele fala, vou pensar, Sofia. Tá bom. Só que você tem que ter um próximo passo. Vai pensar até quando? Só que eu não posso falar assim pro cliente, tá? Você vai pensar até quando? Sim. Porque ele tá no tempo dele. Então, eu falo assim, Dago, legal. Posso te ligar na sexta? Não, sexta não. Segunda. Eu tenho que ter o próximo passo já no atendimento. Aí, só que não, o corretor tem que tomar cuidado que o céu e o inferno é uma linha fininha para você ser atencioso e ser inconveniente, tá muito perto. Exatamente. Tem que tomar cuidado. É uma linha tênue. E é muito fácil. E aí eu falo, segunda, fui incisiva. Tá ótima, eu quebro. Qual o melhor horário para eu falar com você? Na segunda. Para ele, dá uma aliviada. 3 horas. Você prefere por e-mail, mensagem? WhatsApp. Você prefere escrito ou áudio? Eu pergunto, porque hoje isso é uma educação corporativa. Muito bom. E quando a pessoa ela já gosta. Aí aquela quebra que eu já dei uma segunda, terça, já quebrou, porque eu tô me importando com ela. Sim. Só que eu anoto e aí aquilo ali tem que ser seguido. Entende? Tem uma estratégia aí meio que de morde e assopra? Sem dúvida, sempre. No atendimento, você precisa ter todo o feeling ali do cliente, de quem você está conversando, só que você tem que ter os próximos passos, porque venda, ela tem que ter uma incisão. Sim. Só que a pessoa não gosta de se sentir pressionada. Então, eu tenho que fazer ela sentir que ela está precisando daquela situação em fazer um bom negócio. Entendi. Então, você precisa olhando como que tá a situação. Se a pessoa não quer incomodar muito, ela não vai vender nada. Sim. Mas, às vezes, também ela é super inconveniente, né? Às vezes, eu tenho... a pessoa me manda um áudio. A primeira pergunta que eu faço para ela, você prefere que eu te responda por áudio ou escrito? Às vezes, a pessoa ela tá ocupada, mas ela não quer ouvir. Ela quer que você escreva, mas ela quer gravar áudio. Então, essas coisas mudam em você se importar. Quando você faz a pergunta para outra pessoa, a pessoa ela já te olha diferente. O seu melhor amigo, eu li isso numa pesquisa, é a pessoa que mais sabe te ouvir. E as pessoas, elas não vinculam isso. Mas é a principal coisa que o ser humano gosta. Então, se você pratica uma escuta ativa com o seu cliente, por mais que você vá precisar ter pontos de você ser mais incisivo, que é normal, isso quebra. Porque ele entende o que você está fazendo. Ele entende as prioridades maiores são outras. Sim, isso são claro, técnicas. Né? Só que tem que ser genuíno.
São técnicas. Então, é leve, sabe? Aí o corretor pega e escreve lá automático. Ele tá ouvindo aqui eu falando, ele vai fazer isso. Aí amanhã o cliente falou, me manda áudio. Ele escreve. Isso irrita. Ah, sim. Então, tem que ter uma operação que funcione, né? E isso é tão normal, assim, pra mim, que eu tenho clientes, por exemplo, que falam, Sofia, 4 da manhã. Eu trabalho em 3 fusos horários, né? E tem pessoas que é aquele horário delas. E aí, quando eu vou e eu vejo alguns conteúdos e coisas de pessoas falar, não, o corretor já coloca lá, meu horário de atendimento é tal, e não sei o quê. Não, Sofia, mas aí se a pessoa vê que eu tô à disposição, mas aí é a sua postura. Eu não preciso falar pro meu cliente que eu sou ocupada, ele sabe. Mas no momento que ele me chamar, se eu estiver disponível, eu vou atender. Porque a agilidade é tudo. Eu falo assim, olha, eu tô cheia de coisas pra você, mas você é minha prioridade. Eu paro, pode falar. Ontem mesmo eu tava numa reunião, mas uma pessoa específica me ligou. Um cliente meu, eu brinco que eles são joias da coroa, tipo, né? Tem um nível ali de investimento, ele fala, paro e... Eu atendi, ele, Sofia, tá podendo falar? Eu falei assim, olha, eu não estava podendo falar pra você me ligar, eu tô numa reunião, mas você me ligou, agora eu paro tudo pra eu te ouvir. Cara, que importância, né? Entendeu? Aí ele falou, não, tá. E era importante ali pra ele, mas é uma reunião, 1 minuto dele já resolve, tipo, né? Sim. E aí, isso é importante da pessoa. E se eu tô num outro atendimento, em algo assim que eu não interrompo, a primeira coisa quando eu finalizo, eu ligo e falo, olha, eu tava no atendimento, fiquei muito preocupada que eu não consegui te atender. O que eu posso te ajudar agora? Esse detalhe, essa sutileza faz toda a diferença. Toda. Você falou que estava num momento importante seu, mas você parou para fazer para atendê-lo. Mas nem sempre eu posso fazer. Sim. E se eu não pudesse, eu também teria a sutileza imediatamente. Falei, olha, eu finalizei agora, imediatamente estou te ligando para eu retornar aqui. Por quê? Quando eu tô no atendimento, eu não tô com o celular. Nunca. Nunca. Eu ia já engatar uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você está comentando aqui. O cliente dos tempos de hoje, ele tá mais profissional, ele tá Sim. mais atento a essas sutilezas aí Sim. que você está falando? Com certeza. Isso é estudo, dados. Sabe por quê? O cliente, ele tá estudioso, né? Do comportamento do corretor, não tá? Isso. Essa mudança de comportamento de consumo pós-pandemia antecipou essa educação na internet. Então, as pessoas, elas estão olhando bons investimentos, elas começaram a estudar para o dinheiro trabalhar para elas. Então, está tendo uma movimentação de educação na internet maior. Tanto o nível de consumo desses materiais estão aumentando exponencialmente. E, naturalmente, as pessoas, elas estão pesquisando mais. A internet, ela faz isso, esse movimento, né? Sim. A pessoa vai olhar e falar, isso é bom, não é? Deixa eu pesquisar. Sim. Né? Isso é muito importante. Não, muito bom. Aproveitando então, você comentou que a geração Z, ela tá começando a aparecer no mercado de luxo, Sim, né? Ela já tá tomando decisões de compra. sim. E- Teve uma pesquisa recente sobre isso. Opa, Hoje, o mercado das startups, mercados inovadores, quando alcança uma potencialidade, então eles olham como patrimônio algo importante de se ter. Então, às vezes a pessoa, ela olha, né, porque ela conhece as pessoas e fala, não, a geração Z não está comprando, mas os dados não mostram isso. olha aí. Dado, né, a gente não pode achar nada sem, eu não acho nada, eu falo, o que mostra isso? Isso está embasado em quê? Qual foi o estudo? Eu sempre falo, Exato. qual é a fonte? Qual é a fonte, né? Qual é a fonte disso? Por isso que o nosso logotipo é um símbolo dos dados, né? Ele é um dado, então, baseado nisso, né? Hoje a informação precisa ser baseada num estudo, numa análise de mercado, Sim. números, né? Número. Cálculos. Não erra. Se você tem uma decisão de tudo que você vai fazer, de estratégia de venda, se você conseguir colocar isso em dados, em uma estatística, você vai conseguir olhar na forma, Sofia, mas a oferta ativa não dá certo. Dá. Você adiciona a potencialidade do que você precisa fazer, mede a inflação e você aumenta o número trabalhado. Tudo vira uma estatística. Tudo. Sim. Falando em estatística, Sofia, e como é que você está vendo essa taxa de juros aí, essa Selic Olha, altíssima? não é a primeira vez, Fato. não é a última, nem aqui, não é só no Brasil, né, nível mundo. Eu vejo sempre assim, o mercado. Quando a taxa de juros ela aumenta, a gente tem que olhar quais oportunidades ela traz. Boa. Então, não é a problemática todo mundo já sabe.
Então, as pessoas vão conseguir financiar menos, Sim. porque você perde poder de compra. Mas isso é inflação, você perde o poder de compra. Então, o que fazer? Quais mercados se abrem? A partir do momento que você consegue olhar um número e fazer uma estratégia com aquele número, é diferente a análise de dado. Então, a inflação subiu, vai acontecer o quê? As pessoas, para as pessoas entenderem de forma fácil. Boa. Porque todo mundo vai lá e fala, a inflação subiu, ah, meu Deus. Entender fácil. A pessoa ela tem lá uma renda de 15 mil reais, então ela conseguiria financiar cada 100 mil. O banco pediu 3 e pouco, agora vai pedir 4. Então, o poder de compra dela diminuiu. Então, se ela não tiver entrada, diminuiu. Porém, uma pessoa com 15 mil que ela não vai conseguir ter aquela entrada e financiar agora, no valor que ela conseguiria antes, que é uma pessoa que ela consegue o quê? Alugar. Uhum. Ela consegue alugar. Então, o mercado de aluguel vai acontecer o quê? Vai subir, porque ela não vai conseguir financiar e comprar naquele momento. Então, o investidor, ele vai olhar o quê? Oportunidades para comprar esses imóveis e alugar. Esse mercado ativa. Eu estou falando só em giro de mercado. Ah, Sofia, mas o investidor, ele pega, porque o banco dele está rendendo mais, o dinheiro dele está rendendo mais no banco, no investimento dele com a inflação. Lógico. O que ele faz? Ele não descapitaliza, com o próprio dinheiro dele paga a parcela do aluguel. Então, ele faz a conta, aonde que o dinheiro dele rende mais e onde pode fazer mais dinheiro com dinheiro. Isso é uma das opções. Mercado de leilão, porque as pessoas, acontece que não conseguem pagar, aumenta o número de leilão. Sim. Número de leilão, oportunidade. Oportunidade. E a pessoa faz o quê? Compra. E faz o quê? Coloca porque o mercado de locação vai estar mais alto. Sim. Então, são números. Ah, mas Sofia, vamos para os Estados Unidos. Ah, mas a taxa lá também está alta. E agora? A taxa, quando estava baixa, para mim, que compra imóvel lá, estava ruim. Porque o imóvel, por exemplo, de 40 mil dólares estava 60 com a taxa baixa. Agora, ele está 38. Então, quando você faz a conta no total do imóvel, mesmo a taxa alta, para você comprar agora está melhor. Então, você tem que fazer leitura do que aquilo ali representa. Porque Tudo também tem oportunidade, tem. né? Aí agora, com a taxa mais alta, as pessoas vão colocar o preço para conseguir ter liquidez, para vender mais rápido. Então, elas não vão inflacionar. Sim. Então, você vai comprar melhor, você tem um poder de negociação maior. Porque a pessoa ela vai ter ali ela quer circular. Então, você consegue na compra melhorar para subir. Então, você circula nisso. Ah, mas Sofia, olha, tem 4 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil e ganham outras moedas. Sim. E que se você dolariza o valor do imóvel aqui, fica muito barato. Você não consegue comprar isso no resto do mundo. Tem lugares aqui que se você pegar $1 milhão num apartamento, é um super apartamento de alto padrão e esse valor você não compra. O super alto padrão por aí. Sim. Em outro país. Sim. Então, quando eu olho a inflação e taxa de juros, eu olho que as pessoas e também os corretores precisam entender para conseguir orientar o cliente. Porque tudo tem oportunidade. Não, eu gostei muito dessa tua análise aí sobre a Selic. Grandiosa. De uma forma fácil, porque a pessoa fala assim, reunião do cupom. Beleza, eu faço toda vez, assim, na periodicidade da reunião do cupom, eu explico e tal, escrevo no meu blog, mas eu vejo que as pessoas não entendem ainda. Assim, tá, mas o que é? Você conseguiu resumir de uma forma muito prática aqui. Na prática é isso. Então, quando você olha, você fala, é a mesma coisa. Esses dias eu tava falando assim, como que eu explico? Um seguidor falou assim, Sofia, eu fiz uma caixinha e falei, o que você gostaria de me perguntar? Mas você tem vergonha. Eu não vou dizer quem você é. Me pergunta que eu te explico. À vontade, vai. E aí falou exatamente isso. Falou, Sofia, eu não consigo entender essa questão inflacionária. E eu expliquei de uma forma do seguinte, pensa assim. Você, o ano passado, comprava sempre um lanche de R$5. Sim. Tudo ficou mais caro. A pessoa que vendia o lanche de 5, agora está vendendo a 9 esse ano. O seu salário não aumentou. Você tem agora o mesmo dinheiro, compra menos coisa. Isso é inflação. E aí ele falou, entendi. Entendeu? Então, às vezes, é muito importante a gente olhar na prática, entender real o que é. E é importante o corretor falar, não sei, perguntar, entender, para mostrar por que é boa oportunidade para o cliente. Porque todo mundo fala isso. Isso é uma boa oportunidade. Eu não vejo ninguém falando por quê.
E cliente investidor, seja ele o que for, um investidor profissional, o que ele está comprando é um investimento, ele tem que saber o porquê que aquilo é bom. E um profissional para o outro que diferencia quem sabe explicar porquê. Todas as minhas apresentações com clientes específicos têm uma planilha. Porque para ele eu tenho que explicar esse porquê, com um número. Sim. Com dados. Olha, aqui, essa região, ela tem uma curva de valorização, porque tá vindo metrô, tá vindo não sei o quê. Então, isso aqui, número, para ele visualizar. Então, hoje, o nível de pessoas que eu atendo hoje requer isso, né? Mas depende da forma como o corretor ele vai colocar, ele tem que entender o porquê para ele conseguir explicar. Sim. Senão ele falar que é ótimo. Por quê? Por quê? Pode ver, esse apartamento é ótimo. Tá, por quê? Porque ele é uma excelente oportunidade que a gente está conseguindo exatamente porque a Selic está alta. Entendeu? Então, assim, precisa explicar melhor. Sim. Você pega um apartamento de 10, 15 milhões, por que ele vai ser ruim? Com certeza não é. Mas por quê? Né? O que está de valorização na região? O que tem de iniciativa de terceiro setor? O que aquilo vai valorizar daqui 5 anos, daqui 10? Você tem que dar um overview mesmo para o cliente. Então, você tem que estudar para você conseguir atender bem. Não, muito bom, muito Sim. bom. Por isso que esse programa é mais que um programa de entrevistas. Ele é um laboratório para entender a cabeça desses profissionais, né, pessoal? Assim, ó, o mercado de luxo nunca tem crise, me parece. Parece que ele se mantém constante e é o que é menos afetado, né? Nessas oscilações do mercado, né? Você acha que permanece? Olha, os números sempre mostram o seguinte, sempre com a inflação, a classe média, isso é dado, né? É quem paga a conta. Então, fica muito puxado. E o que acontece com isso? Aumenta a desigualdade social. Sim. Então, o mercado aqui de alto luxo cresce e o mercado também habitacional cresce. Porque as pessoas migram muito, tanto de oportunidades, quanto também a falta. Então, esses dois aqui sempre estão pujantes, independente de momento de governo. Ficou ruim, aumenta. E aí, por que, Sofia? Primeiro, que o alto luxo, as pessoas elas têm um comportamento de diversificar patrimônio. Então, numa jogada ali, por exemplo, o dólar subiu, mas a minha operação estourou. Por quê? Foi muito bom. Então, um cliente que tinha tantos milhões ali, com esse aumento que deu, olha quanto ficou. Sim. Então, assim, eu costumo dizer, chora que o dólar sobe quem não ganha em dólar. Então, a pessoa, ela diversifica muito. E nessas diversificações, o que acontece? Aumenta patrimônio. Tudo que acontece, aumenta patrimônio. E o alto luxo, as pessoas, elas têm esse conhecimento de dinheiro fazer dinheiro e ela diversifica muito bem. Então, cria-se outras oportunidades, outros mercados e outros problemas e essas pessoas resolvem com outras empresas para resolver esses problemas. Sim. Por isso que esse mercado está sempre pujante. E quando você tem um cliente de altíssimo padrão, ele não vai ter queda na qualidade de vida dele porque está mais caro. Ele sempre fala assim, como eu ganho mais? Então, a mentalidade e o comportamento é outro. Né? Então, tudo isso muda e por isso que o mercado mostra mesmo a velocidade de compra, o aumento em várias frentes de alto luxo, que nesses momentos eles crescem, porque são outras oportunidades, porque geralmente as marcas elas não estão nem liquidação nem nada disso, mas cria-se outros objetos de desejo. Então, as pessoas elas investem em peças, elas investem em mercado de luxo que cresce também. Bolsas, relógio, que é um tipo de investimento também. Então, essas pessoas diversificam muito por isso. Os números mostram isso. Então, são dois nichos que eu tenho forte atuação. Muito bom, inteligentíssimo, inclusive a sua abordagem, né? Sim. O pessoal de classe alta, eles têm muito equilíbrio, né? Então, quando algo está baixo... E faz uma análise também de mercado. Por exemplo, Sofia, tal. Não é novidade isso que está acontecendo no Brasil. Eu estudei ciência política e econômica. Todo nível, independente de governo aqui, tem uma política, né? Existe um planejamento orçamentário, existe uma série de fatores que acontecem. Então, independente de qual governo esteja, né, governando o país, você tem que entender dessas políticas. Sim.
como empresário. Você entendendo, você faz o seu planejamento para. Entende? Então, você não vai, por exemplo, estamos nesse tipo aqui. Esse tipo aqui vai ter isso destinado à verba habitacional, isso aqui para aquilo ali. Então, vai ter tributação nisso daqui. Se você trabalha com esse tipo de tributação, como que você faz para ter, o que você faz para ter isso como oportunidade? O que você faz isso para não? Então, eu vejo que as pessoas, elas estudam mais e elas calculam. Eu tinha até um professor de doutorado, ele falava assim, todo risco, ele é calculado. Se você enfrentou ele, é porque você não calculou bem. Caramba, forte. Então, é verdade. Porque o risco, crise, elas são calculadas sim. As principais. Uma coisa é um acidente, estou falando assim, as principais, isso numa questão política, numa questão orçamentária, numa questão de Selic alta, de inflação. Este tipo de movimento, ele é planejado. Né? Porque a gente, por exemplo, eu não tenho nenhuma movimentação política, mas isso é estudo ali. Então, ele é calculado, Sim. Independente de quem esteja ali, entendeu? Você tem que estar preparado. Eu estava vendo um podcast um tempo atrás e ele estava falando que lá na Suíça todos os empreendimentos, os prédios, eles têm um bunker subterrâneo, Sim. por padrão. Sim. E não é prever, né, que algo ruim vai acontecer, que uma crise, que um temporal, uma tempestade, enfim. Mas é se preparar para algo pior, né? Sim. Sempre prevendo, né? Principalmente, nos Estados Unidos também tem muitas casas com bunker. Sim. E as pessoas falam, por que tá acontecendo isso? E a maioria é bilionária e tal. Sim. Porque eles sempre têm um planejamento. É um planejamento. É um planejamento. Gestão de crises, né? E aí, quando você olha isso, pode não acontecer, mas se acontecer, você tá ali, né? Então, não é, Sofia, não é calculado e tal. Sim, você tem que colocar aquilo ali como margem. Então, eu tava, por exemplo, no ano passado falando com meu marido e no cálculo de crise dele, a margem dele era o dólar chegar a 7. Olha só. Porque se der errado ou não der, você Sim. tem um planejamento para. Muito bom. Então, é você ter margem para aquilo ali. Quando você estuda mercado, você consegue fazer esse movimento. Para não ser pego de surpresa. Sim. E o corretor, Sofia, o corretor que ele precisa atrair o cliente, o possível cliente dele que está capitalizado, que quer aproveitar esse momento, essa oportunidade, como que ele pode melhor atrair a atenção desse tipo de cliente? O corretor, ele precisa estudar para ele saber o que é uma boa oportunidade. Primeira coisa, o cliente, ele não vai dar a segunda chance se a primeira ele falar besteira. Ele tem que entender do que a gente está falando aqui. Sim, porque eu vejo que debates, né? Eu faço vários tipos de conteúdo e às vezes viraliza e fica uns comentários que às vezes eu olho o corretor e eu chamo ele no particular e falo, pelo amor de Deus. Teve um que responde assim, olha, eu escrevi esse blog, lê e eu não vou apagar o seu comentário porque eu não apago comentário nenhum. Mas você tá passando vergonha. Eu falei isso pra ele. Você puxou na chincha o cara. Não, porque não dá, a gente tem que ajudar a categoria. Aí a pessoa olha o corretor falando aquilo ali que ele não sabe, né? Era uma questão de mercado financeiro com mercado imobiliário. E aí ele leu, eu tinha escrito algo sobre isso, né? E aí eu mandei um arquivo pra ele. E o corretor, ele tem que saber, primeiro, porque senão fica essa discussão, e aí, é bom e às vezes não é. Mas a venda, ela é emocional. Às vezes o cliente, ele não quer comprar, depende o que é melhor para ele. Às vezes o melhor para ele não tá falando ali somente de uma valorização. Às vezes é um sonho pessoal. Às vezes, então envolve tanta coisa que não é às vezes só o número. Entende? Sim. E você tem que entender isso também. Porque se entrar nesse viés, teve uma vez eu falei assim para um cliente, falei, olha, mas eu queria essa valorização. Então eu falei, a gente tá nessa margem aqui. Nessa que você quer não vai chegar. Aí depois ele falou, é verdade, Sofia, não é, mas você foi muito consistente nisso. Eu falei, mas também você tem que pensar que não é só isso. É a qualidade para sua família, é isso daqui, é isso aqui, é isso aqui. Então, às vezes, não é só isso. Sim. Por exemplo, viralizou, né? Teve uma pessoa do mercado financeiro, comprou uma casa não sei o quê, e aí tava todo mundo falando, mas você disse para não comprar casa e não sei o quê. E aí Aí me perguntaram, né, sobre isso, qual que era a minha opinião sobre isso. E aí eu falei assim, gente, tem várias vertentes. A primeira no momento em que a pessoa deu uma opinião,
a hoje, a forma financeira dela mudou? O que ela tem guardado no banco mudou? Porque existia um casamento em comunhão parcial. Sim. Então, total. Então, se existiu um casamento numa comunhão dessa, muda tudo. E aí muda planejamento também. Porque aí não é só uma decisão financeira, uma compra. É a decisão de um lar, é a decisão de aumentar a família, é a decisão da qualidade do filho, que antes você não tinha. Então, as pessoas, às vezes, elas atacam uma compra de algo, sendo que a venda, ela é emocional. E depois, quando você vai analisar quanto a pessoa desbancou, você não sabe qual é o rendimento dela mensal de uma carteira para aquilo. Sim. Que compensa muito mais ela, às vezes, financiar. Você não sabe se a pessoa tinha uma carta de crédito contemplada, ela deu lance. Porque às vezes se a pessoa compra numa calma, a carta de crédito é a opção. Eu já comprei imóveis, eu só não comprei imóvel de leilão, que é um que eu quero fazer experiência e comprar, para eu ter experiência disso, né? De como funciona cada mercado. Então, quando você olha e entende isso, você não fala besteira. Porque cada pessoa tem uma vida financeira única para você entender se é ou não investimento. Para eu sentar e falar para isso é ou não é um bom investimento, eu falei, olha, eu não tenho acesso para saber se é ou não. Eu não tenho acesso a quanto você tem para eu dizer para você se está em risco ou não. Porque se você tem 50 milhões e está comprando uma casa de 50 milhões é uma coisa. Mas se você tem 500 e você está comprando uma casa de 50 é outra. Então, eu tenho que analisar, é muito único, entende? As pessoas generalizam uma questão que não é generalizada. Sim. Então, é muito pessoal. E aí, eu falei exatamente isso. E para os corretores e para a audiência, eu falo sobre isso também. Porque, realmente, às vezes, vai ter, sim, fundos, vai ter A, B, C, que vai render mais. Mas você tem que entender o que o cliente está buscando, o que ele precisa para argumentar o que ele está precisando, que não é, às vezes, uma venda numérica. Sim. Porque a venda, ela é emocional. É emocional. É Isso emocional. aí você garante. Sim. Legal. Sim. A gente tem Eu e todas... aqui. Se você olhar todas as marcas, né? Todos os estudos de marca da LVMH, a principal propaganda deles do ano passado não tem uma palavra, só emocional. Só emocional. Por que você compra um relógio de 300 mil, 1 milhão? É emocional. É por algo que você quer demonstrar. Sim, porque o investimento de um relógio, esse dinheiro pode ter outros investimentos maiores do que aquele, se for colocar na ponta do lápis. Você vai perder, mas pode ter investimento. Mas por que a pessoa quer? Maiores. Porque para ele é importante aquilo. Sim. Às vezes eu posso mostrar para ele e falar, isso daqui, isso aqui rende muito mais do que você comprar um relógio, mas ele não deixa de comprar o relógio. Tem um rendimento, entende? Porque para ele é importante. Então, você tem que entender que cada cliente ele é muito único e o que é importante para ele. Ponto. Se você não souber argumentar isso, você tem que realmente estudar. Porque essa pessoa vem... Aí teve uma vez, eu tava com um cliente, ele... E tava lá, essa adega é muito pequena, 200 garrafas, dananã. E eu ouvi e tal. Eu falei, mas você não bebe. Aí ele olhou, riu e falou, você é terrível, né? Tipo, eu ouvi toda a reclamação, eu falei, agora, se você quer uma adega para visitante e tal, a gente só tem que readequar. Mas faz sentido isso, se a casa é sua, se recebe tanta visita assim? Então, você tem que, a venda é quebra de objeção, é sentimento, porque às vezes a pessoa ela fixa numa coisa que às vezes nem importa. Ela não elencou as prioridades ainda também, né? E aí, a pessoa bem preparada, ela entende de pessoa para conseguir se comunicar com ela. Porque a questão, todo mundo tem um bom atendimento, né? Porque a pessoa não fala assim, nossa, atendi fulano mal, por isso eu não vendi. Você não escuta nenhum corretor falando isso. Mas se não comprou, alguma coisa aconteceu. E eu falo sempre, Sofia, eu atendo bem. Sempre quando me mandam, Sofia, eu atendo bem, não tô vendendo. Esse é o problema. Você atende bem. Você não sabe se o seu cliente foi bem atendido por você. Olha só. Atendeu pra ele, né? Porque você tá atendendo muito bem pra você, mas significa algo pra mim? Sim. Você tem que saber. Porque o retorno, o resultado vai dizer se sim ou se não. Sim. Então, você tem que mensurar. Poxa, eu não tô tendo resultado, não tá bom. O meu bom atendimento tem que melhorar. Entende? Tem que ser outra questão, porque tem que ser bom pro cliente, não pra você. Agora é um desafio, né? Entender o que o cliente quer. Total, tem cliente, por exemplo, tem corretor que fala muito, cliente
é uma pessoa que não gosta que fale muito. Aham. Você tem que analisar muito o que a pessoa é, se é objetiva, se não é objetiva. Então, quais análises você faz para isso? Né? Isso é um bom atendimento. Às vezes eu faço um atendimento que, para mim, não faria sentido algum, mas eu personalizei tanto que era para o cliente. E para ele fez todo sentido. Sim. Acabou. Assim, semana passada mesmo eu estava numa reunião e era só gráfico. Eu tinha feito tudo dele em Excel, porque ele não é uma pessoa de... Se não passa o Excel de tudo o número, não vai para a segunda etapa para ver uma imagem bonita. Então não adiantava. Então, para mim, aquilo ali, tipo, eu falar, né? Mas ali é muito específico. É o que importa para ele. Sim. Então, bater um número, tal. Essa linha aqui, para mim, já tá feito. Pronto. Agora, outra parte. Mas, então, quando você entende, senão você vem antes, mostra um negócio, e você incomoda a pessoa na forma que não é o que ela quer ver. Entende? Então, a gente tem que realmente entender de pessoas. Está o perfil. O bom vendedor, ele entende de pessoas. Não. E aí, o que você tem que entender de mercado imobiliário é sua obrigação. Você trabalha com isso, meu amigo. Você tem que entender disso. Sem falar tem de que técnicas estudar. aqui, mas Você tem que estudar. buscar. Tem. Não. Você está fazendo um produto, você tem que estudar o produto, você tem que estudar mercado, você tem que saber o que é as coisas. Não é... Não, você tem que saber. Não é terceirizar que seu gestor está errado. Não, você tem que saber. Você trabalha com isso. É obrigação. Agora, ser humano, desenvolver, aí você vai sendo... você precisa desenvolver essa parte. Não. Porque o bom vendedor, ele entende de pessoas. Sim. Viu, corretor? Você percebeu aqui a mudança, a evolução da conversa? Lá no início a gente estava falando assim de conseguir organizar sua mente para fazer uma coisa um pouquinho de cada vez e ir evoluindo, né? Sim. Não começando no topo, Sim. começando aos poucos, né? Sim. Que você foi falando. E aqui a gente escalou Sim. o resultado dessa atuação, Sim. né? Por um alto nível, para atender um cliente capitalizado, né? Um cliente que possa comprar um produto nos dias de Selic alta. Sim. Muito interessante. Num dia de Selic alta, você tem que estar muito mais preparado para explicar o porquê que é bom aquilo. Sim. Você tem que estar muito mais preparado. E essa é a questão. O corretor não acompanha o que ele precisa estudar para estar. Sim, sim. Como é que você vê a venda daqui a alguns anos? A venda em geral. Eu falo uma coisa. Eu tenho empresa, tenho projetos meus, tenho muita coisa rodando no mundo, mas a primeira coisa que eu sou é vendedora. E se a primeira coisa de todos os grandes empresários são vendedores. Então, não existe nada sem venda. É assim que eu vejo. Não existe nada, né? Eu concordo com você. Nada, porque você pode ter o produto mais belo do mundo. Se você não vender, ele é ruim. Né? Então, é isso. E as pessoas, elas têm um super preconceito formado sobre vendedores. E o próprio vendedor. Só que as pessoas, elas gostam de pessoas que resolvem problemas. Então, seja um resolvedor de problemas. Pronto. Ninguém quer alguém vendendo para você, mas você precisa do que aquela pessoa está vendendo. Seja um solucionador. Eu, por exemplo, numa loja detesto que fica o vendedor lá. Parece até, né? Quer alguma coisa? Mas você quer comprar, né? E aí é a mesma coisa, só que em escalas de números da nossa prateleira, né? Que é a maior, que é o imóvel. Deixa eu puxar agora a conversa para uma questão mais de autenticidade, né? Assim, a gente está conversando aqui, eu sinto que você tem muita perspicácia para falar. E você, de fato, dá para perceber que você está dentro desses assuntos que a gente está falando. Isso aqui é teu cotidiano, né? Mas como é que você equilibra a pressão de ser um exemplo para tantos profissionais do mercado sem perder essa autenticidade? Nossa, boa pergunta. Quando as pessoas falam assim, nossa, Sofia, você representa a gente, tal, eu acho isso tão... Nossa, sabe? Porque eu vejo uma coisa assim, quando você quer ajudar alguém, de uma forma genuína mesmo, você vê diferente o mundo. Então, eu não tenho essa pressão comigo, porque eu entendo que isso faz parte de onde eu quero chegar como pessoa. Eu, quando era nova, 18 anos, eu li um livro que eram as 100 coisas que você tem que fazer antes de morrer.
E esse livro foi muito importante numa coisa, que é o que eu te falo, não é o que você lê, é o que você põe em prática. E uma das coisas desse livro que eu pus em prática, que eu escrevi dele, assim, todo livro quando eu finalizo, eu coloco a lição principal do que eu levo pra minha vida. E nesse foi o que vai estar escrito na minha lápide. Olha. Porque não é nem... E aí no livro ele falava assim, não é nem você que escreve, é como as pessoas te viam. O que você veio e o que você impactou de algo na vida de alguém? E aí não é o alguém, quem que é o alguém? Não, a gente não coloca quem é mais importante ou não, porque todo mundo tem a sua grande importância. E aquilo fez muito sentido para mim, porque não é só você chegar lá. O caminho que você está fazendo para chegar lá, você constrói muita riqueza. E a riqueza de pessoas. A prosperidade são as pessoas. Então, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. E às vezes o nosso ajudar não é muito, às vezes é perguntar se você está bem. Porque às vezes a ajuda que você está precisando é uma cura que eu não tenho, né? É só você ouvir. De verdade, como você falou antes. É só você ouvir, né? A pessoa, às vezes é isso. E aí quando você entende que tá todo mundo lutando as suas lutas também, você olha o mundo diferente, sabe? Então, eu entendo que eu não tenho essa pressão. E nunca tive, assim, no começo, agora, não tenho. Porque eu vejo que se eu gravei um vídeo, eu ajudar uma pessoa já tá bom. Publiquei meus livros. Se eu teve uma pessoa que foi no Conecta do Tocantins, que ela tinha uma depressão profunda, ela tava querendo acabar com a vida dela, ela foi me conhecer porque ela leu algo que eu postei em algum dia que despertou algo nela, que eu nem sei o que é. Então, quando você entende assim, poxa, se você planta, vai florescer em algum lugar. E aí você não controla isso. E tá tudo bem. Como ao passo que quem também não agradar faz parte do jogo. Né? Ninguém erra parado. Então, eu acho que ter mais suavidade, sabe? Eu não olho como querendo qualquer tipo de perfeição. Pelo contrário, eu olho assim, se eu errar, qual velocidade eu volto a acertar daquele erro. Você não perde tempo com ele. Não. Eu olhei, errou, porque todo mundo fala, abre a caixinha lá. O que você mudaria? Eu vou conseguir mudar? O que eu mudaria? Não. Não. Então, o que eu tenho que fazer, gente? O que aprendeu aqui? Frente. Quando acontece um problema grande na empresa, todo mundo já sabe. Não é nome da pessoa que fez aquele problema. Como que a gente resolve isso? O que a gente aprende e segue para não fazer de novo? Nossa, isso é muito bom. Entende? Porque senão você tá lá, a pessoa tá lá, tá matando a pessoa, pra quê? Não vai adiantar nada, não vai resolver. Não. Resolva. Então, isso pra tudo, isso é muito, pra mim, todo mundo fala que isso é muito linha de produção pra mim, foco, sabe, assim, no sentido, aconteceu. O que a gente pode evitar pra próximo, o que você aprendeu e segue. Então, muito mais do que é o erro, é o que eu aprendi com ele e sair dele. Senão meus olhos eram para trás da cabeça. É incrível o que você está me falando aqui. É até um assunto que eu estava vendo sobre psicologia, né? E ele falava muito sobre não busque os seus fantasmas do passado, não fique remoendo os seus traumas, porque o mais assertivo na visão da psicologia, no que eu entendi, né, do conteúdo que eu vi, é você focar em criar as novas sinapses de solução para o problema que você tem. Sim. E fechou muito com o que você total. falou. Aí quando você fala, mãe Sofia, isso me dá uma inteligência mental. Porque eu não tô a gente tem uma energia. Sim. Vamos colocar lá, você acordou cedo, seu celular tá carregado, tem 100%. E você não tem o carregador para carregar o resto do dia. Você vai ter que dosar aonde você vai pôr essa energia. O que você vai responder e-mail? Lógico. A nossa vida é assim. A gente acordou, a gente tem um nível de energia. Eu tenho que dosar e cabe a mim se eu vou colocar mais ali, mais aqui, numa coisa ruim que me aconteceu. Ou se eu vou pegar essa energia para resolver a coisa ruim que me aconteceu. Não, entende? Então eu sempre pego algo da minha energia, eu decido onde é que eu vou pôr ela. E isso é treino. Isso é treino. Porque senão as pessoas elas ficam muito com a cabeça voada. Sim. Com foco e energia em coisas que não faz sentido. Esses dias eu fui jantar. E era um jantar de trabalho. E aí eu tava com um vestido branco. E o garçom derramou uma taça de vinho no meu vestido. Vinho tinto ainda. E aí,
olha só. Eu tava com um computador na mesa do restaurante aqui. Era uma reunião, era um jantar. É que assim, a gente resolve muita coisa aí. Só que... Aproveitando todo o tempo do mundo. Isso. E é um restaurante bem renomado. E o garçom, ele ficou pálido. Ele, meu Deus do céu, me desculpa. Ai, não, eu vou pegar aqui água com não sei o quê. Né? E ele ficou tão desesperado. E eu falei assim pra ele, calma. Você queria derrubar? Ele, não. Então tá resolvido. Isso aqui, água depois tira. Tá tudo bem, pode ir. Fica tranquilo. Aí ele olhou. Eu falei, é um acidente. Tipo, eu vou sair suja do restaurante, mas todo mundo tá vendo que é um acidente. E daí? E ele olhou assim pra mim. Aí depois veio o gerente pra se desculpar. Porque aí eu falei, não, tá tudo bem. E o que eu quero trazer com isso? O que ia resolver eu ficar nervosa? Ia limpar o meu vestido? Ia voltar no tempo? Não, né? Não, eu tenho uma energia. E eu foco no... Então, assim, não tem nada do que eu possa fazer. Segue, tá tudo bem. Acabou. Continua o que eu tenho que fazer. Sim. Senão a pessoa, ela pega uma situação dessa e faz o dia dela acabar. Por uma coisa tão pequena. Porque nada mudou do que eu tava fazendo. Não o dia, né? Talvez até o emprego dele, né? Não, nada mudou. Não. Nada mudou pra mim. Porque o que eu tava fazendo, eu vou continuar fazendo. Vou chegar... Tá tudo bem, entende? Então, eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, cuidado, porque você tem a sua energia única para certas coisas. E aquela minha energia eu queria colocar naquilo que eu tava fazendo. E não de algo que não ia resolver. Não ia resolver nada. Eu ficar chateada, e depois eu ainda ria. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô com um look novo. Aí os clientes estavam, não, Sofia, você é muito mesmo, né? Assim, tipo, realmente você é no foco até nisso. Tipo, não saiu do meu foco até nisso, mas isso é treinável. Porque senão você chega lá, se a pessoa nem tá num dia bem, sabe, aconteceu alguma coisa com ela, você não sabe, né? E tá tudo bem. Agora, é decisão minha. Aquilo aconteceu. Eu não tinha controle, mas é controle como eu vou reagir. Sim. Sempre é controle como eu vou reagir. E isso eu tomo cuidado, sempre. Porque é onde mora a nossa felicidade, na paz das coisas. Você tem uma responsabilidade sobre o que sai, né, de você, de então, informação e mensagem. Você tem a jornada aqui, de onde você vai chegar. Eu posso fazer isso de uma forma melhor, ou eu posso fazer de uma forma pesada. A decisão é minha. Eu escolho isso todo dia. Então, eu escolho olhar para o lado bom. Olhar, às vezes a pessoa vem e fala assim, pois você viu isso? Falei, vi. E aí, eu falei, o que a gente pode fazer sobre isso? Lista 10 coisas e a gente fala sobre as coisas que a gente pode fazer sobre isso. Foco, assim, nisso. Tanto que é muito claro isso, assim, pra mim. Muito claro. E as pessoas, elas têm que treinar mais a solução das coisas. Você percebe que essa energia que você emana com o seu cotidiano, com as pessoas que você se relaciona, ela volta para você? Sim, eu acredito muito. Eu, quando estudava, eu tenho 3 anos de antecipação de estudo. Eu, num ano, eu não ia muito bem em física. E aí, no ano, não é que eu não ia muito bem, eu não gabaritava, eu era essa pessoa. E aí, eu falei assim, nossa, eu preciso, porque eu de humanas ia fazer direito, eu tenho que ir bem em exatas, porque humanas, né, o pessoal, meus concorrentes eram bons. E eu fui estudar muito física, mas muito, estudava muito. E realmente, tudo é muito, tudo é muita energia no mundo, física. Então, eu olho que realmente você não vai sintonizar uma rádio e vai tocar outra. Física. Então, tudo que a gente coloca se torna em retorno. Sim. Porque o seu corpo, ele não sabe, a sua mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Não sabe. Então, você dá o comando pro seu corpo e pro seu cérebro. Olha isso. A física dentro de você. Isso é uma física. Então, se eu falar assim, nossa, coisa isso. Ai, que burra. Você nunca vai me ouvir falando isso. Nem de brincadeira. Porque a nossa palavra, ela tem muito poder. Porque você vai ouvir. E o seu corpo vai produzir a energia necessária para aquilo. É o comando que você está dando. Então, e não é a Sofia falando. Isso é ciência. Quando você entende isso, eu falo assim, olha, eu não tenho ideia como a gente vai fazer isso. Mas a gente vai descobrir. Porque quando você fala isso, você dá o comando para sua cabeça achar a solução. Então, vai vir pensamento, você vai estudar, mas o seu corpo está fazendo e trabalhando para resolver aquilo.
Agora, você fala assim, o seu corpo vai economizar energia e falar, eu não sei mesmo. Então, tudo é física. Mesmo. Não é... Por isso que as pessoas falam, não sou herdeira. Tive uma vida bem regrada, mas eu nunca olhei e falei assim, nossa, eu não vou conseguir. Pelo contrário, eu falo, por que não eu? Por quê? Por que não se sentir pertencente, né? Entende? E aí, às vezes, você não faz ideia. Mas por que não? Por que não? Vamos descobrir. Se alguém fez isso, eu também posso conseguir. Por que não? E não é o amor próprio. É o egoísmo mais saudável. Olha só. Sabia? Porque as pessoas olham como ser egoísta quando você olha dessa forma. A gente fala assim, não, posso fazer. Não tem ideia como fazer isso, mas vamos achar um jeito. E aí você vê que você conhece uma pessoa que te ajuda com aquilo. As coisas corroboram, porque você está dedicado com essa energia para aquilo. Olha, cara. Para olhar a solução. E às vezes, quando você está com um problema, você só olha o problema. A solução, às vezes, passa na sua frente, você nem enxerga. Deixa passar, né? Nossa. Você sabia que em Israel, eu estive em Israel, estudei lá, e a Terra Prometida, independente de religião, do que as pessoas colocam e tal, e é livro de história, aconteceu, tá datado. Sim. Ponto. Não tô falando não tô falando em parte sagrada, tô falando que uma história que aconteceu em Israel. O povo de Israel ficou andando 40 anos no deserto, em círculos. Sim. Isso aconteceu, uma média de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas, aconteceu. E esse trajeto, em 6 milhões de pessoas, seria feito em 30 dias, andando e parando com acampamento. Hoje é feito de carro em 2 horas. 2 horas. E aí, quando eu tive a primeira experiência de andar lá, nesse espaço, a minha guia, que é judia, ela falou, olha, sabe o que aconteceu aqui? As pessoas, elas estão murmurando tanto, que elas não perceberam que elas estavam fazendo o mesmo círculo. Caramba, Sofia. Olha só. E quando uma das pessoas, né, que é datado também, falou assim, não, eu vou sair e vou encontrar. E ele saiu daquele meio que estava todo mundo reclamando, ele conseguiu chegar onde tinha água. Clareou a mente dele. Porque ele não estava com as pessoas que estavam reclamando. Daquela energia que você comentou antes. Então, sempre eu falo, às vezes você está andando em círculo e a solução está muito perto. Nossa. Mas você está reclamando. E aí a sua mente calcula tudo para aquela reclamação. Entende? Você a gente é um HD muito complexo e perfeito. Então, você está mandando informação que você não vai sair daquilo ali. E aí a sua mente não consegue enxergar a solução. Então, eu acredito sim muito. E tomo muito cuidado com relação a isso. Tomo muito cuidado com quem está próximo de mim. Disso, do que a pessoa está falando. Você não vai conseguir, então não é uma pessoa para andar perto de mim. Porque eu não quero a pessoa que acha que vai conseguir, mas eu quero a pessoa que constrói junto. Legal. Então, às vezes, pode ser um estagiário. Não tem problema. Mas a pessoa que está arranjando um problema para cada solução, não. Sim. Já é muito prático, né? A pessoa não consegue trabalhar comigo. Porque não é a mesma comunicação. Não tem vazão, né? Não, e é diferente, eu vou fazer um planejamento, eu sou muito crítica. Então, a gente tem toda a análise de crise, tal, cenário A, cenário B, cenário C, cenário E. Ok. É diferente você calcular, mas ter a solução para os problemas. É diferente. Eu não tô falando de uma overdose de positivismo, né? Que às vezes você olha ali, todo mundo sabe tudo e vai dar tudo certo. Como vai dar tudo certo, entendeu? Não fazer nada, né? Vai dar, mas como? Cadê o planejamento? Pé no chão. Então, assim, como? Então, eu acredito muito mesmo. E eu olho e falo muito isso para minha comunidade sobre... Eu não sou herdeira. Improvável. Às vezes, hoje as pessoas perguntam, você é filha de construtor, né? Porque, não. Meu pai da Bahia, chefe de cozinha. Eu lembro que você comentou no outro programa. Pessoal, assiste lá, porque assim, esse detalhe é legal, da onde que ela começou. E aí, e minha mãe e tal, parou de trabalhar, era cabeleireira. E, imagina, tenho 2 irmãs. Então, quando a pessoa lá olha, é porque eu sempre olhei assim. Eu nunca... Porque você não pode dar esse poder a ninguém. A ninguém. Só você pode dizer se você pode ou não. Então, essa é a parte do egoísmo saudável.
Muito bom. Porque eu não vou ouvir que você vai me dizer que eu não posso. Eu não vou ouvir isso. Não vou. E aí, mas por quê? Se alguém conseguiu ou não, eu vou tentar, eu vou fazer. E a gente pode errar e só erra quem tá tentando acertar e tá tudo bem. E eu vou tentar acertar. Sim. Quando eu falei, errou muito, muito. Eu não sou uma pessoa parada. A questão não é o erro, é o que você aprende com ele e executa. Muito bom, muito bom. Eu não sei se eu quero pedir um segredo, pessoal. Um segredo, né? Ai, tem tantos, né? Aqui. Não, mas eu amo a parte... O primeiro segredo eu já coloquei aqui, que pra mim é o fundamental no primeiro episódio, então assistam. Mas pra hoje, o que eu colocaria pra quem está nos assistindo você precisa acreditar que você pode. Porque senão, você pode fazer meu curso que eu vou lançar 360, você pode colocar lá, você vai ter hora comigo que eu vou te explicar, eu posso desenhar, te ajudar a fazer. Se você não acreditar que você pode fazer igualzinho eu fiz, você não vai conseguir. Isso eu não consigo colocar na sua cabeça. Então, é você olhar numa situação que for difícil, falar assim, eu posso. Por mais que às vezes tudo tá contra. E tem até um exercício, esse é eu vou só para concluir o segredo. Legal. Tem um exercício neural de um psiquiatra muito famoso na Ásia, que ele fala, olha, se você tá num dia muito difícil, tipo, tudo deu errado, reprograma. E ele tem um estudo e tal, para você ir no espelho, na frente do espelho. Tá. Você respira, e você olha para você e fala assim, isso deu certo. E você fala aquilo que deu errado, como deu certo. Você fala isso em 3 vezes em voz alta para ativar todos os seus sentidos. E aí você volta. Olha só. E esse exercício eles fazem muito em alta performance na Ásia. Muito. Você vê assim, a pessoa, ela sempre, 2 minutos ela vai no banheiro. Tipo, em pressões grandes, porque é um trabalho com muita pressão, asiático. Tomada de decisões constantes. Sim. E aí você aprende a ter domínio de respiração, você aprende a ter domínio de você olhar e voltar para o eixo. Às vezes a sua questão cerebral, numa pressão, você se perde um pouco. Então é você se conhecer para fazer isso. Faça isso, porque sai às vezes do trilho, né? Aí quero testar. É super importante. Legal. Muito importante. Você vai lá, tira 2 minutinhos, faz essa técnica. Sim. É um segredo. Maravilha. Sofia Martins, muito obrigado por tanto. Eu que agradeço. Eu que papo agradeço. Excelente. Já vamos marcar um próximo episódio. Já vamos deixar na agenda. Muito Pessoal, obrigada. Espero que tenham gostado. Com certeza vocês devem ter adorado. Eu amei participar dessa conversa aqui, muito profunda e esclarecedora. Obrigada. E que venham mais mesmo. Sim, e estou aqui aberta. Muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível. Parabéns pelo trabalho. E eu tô louco pra ler esse livro agora. Que bom. Depois me conta se gostou. Pode deixar. Pessoal, fique com os comentários do podcast passado e o sorteio da nossa caneca do mercado imobiliário. Valeu? Até o próximo episódio. Tchau! Olá, pessoal! Então, tô passando aqui para ler os comentários da última semana com vocês. Vocês já sabem como é que funciona a dinâmica, né? O comentário mais curtido leva a caneca mais desejada do mercado imobiliário para casa. Mas dessa vez a gente ainda vai ter mais 2 presentes, 2 premiações, que é 2 livros da Michelle Miller. Então hoje vai ter 3 vencedores essa semana, né? Os 3 comentários mais curtidos, um vai ganhar um livro e outro a caneca. Fechado? Antes de eu ler os comentários, eu quero pedir para vocês me contarem aqui o que vocês acharam desse podcast com a Sofia. Gente, que conteúdo riquíssimo! A gente aqui nos bastidores ficou olhando e anotando o tempo inteiro, porque foi um conteúdo realmente incrível, necessário. E eu quero que vocês me contem qual foi o maior insight que vocês tiraram desse episódio, fechou? Então vamos lá para os comentários. O Silverney comentou: simplesmente sensacional esse podcast. A qualidade dos entrevistadores e do entrevistado agregam demais a nossa vida de corretor de imóveis que pensa fora da caixa. Gratidão. A gente agradece pelo teu comentário. Pablo Correia: segredos valiosíssimos da Michelle. A reflexão sobre leads frios de tráfego pago me fizeram repensar o meu funil. Fiquei inspirado pela discussão e já quero mergulhar no livro. Imagino quantas outras estratégias poderiam ser aplicadas no dia a dia. DW, vocês são geniais por entregar conteúdo que inspira ação. Gratidão. Pablo, a gente que agradece o teu comentário, por nos acompanhar. A gente fica muito feliz com esse tipo de feedback, que você repensou aí sua estratégia de tráfego.
É para isso que a gente está aqui, essa é a nossa missão, trazer conteúdos que agreguem e ajudem vocês a venderem mais e melhor. A Josiane Dalatraz comentou: uau, que conteúdo incrível! Hoje revivi minha história no mercado imobiliário. Reacendeu a chama do amor em atender nessa nova área digital. Existe uma realização invisível em ser a ponte entre o comprador e o vendedor e uma negociação fluida e segura. Adorei te conhecer, Michelle. Josiane, que comentário bacana. A gente fica muito feliz por ter reacendido essa chama em você. A gente sabe que para trabalhar no mercado imobiliário tem que ter realmente muito amor, muita paixão envolvida. E só pelo teu comentário já deu para ver que você tem. Então, muito obrigada por nos acompanhar e pelo teu comentário. O Roberto Barrieri comentou: parabéns, Dagoberto. A entrevista com a Michelle abriu várias possibilidades, muitas que estão em nosso dia a dia e acabamos esquecendo. Simples, mas importantes. Parabéns para vocês. Roberto, a gente que agradece teu comentário. O Dagoberto, tenho certeza que está muito agradecido também pelo seu elogio, pela sua gratidão, e a gente agradece, tá bom? A Regina Folador comentou: bom dia de Curitiba. Então, Regina, um abraço para você, um abraço para Curitiba, todo mundo aí que nos assiste de Curitiba. A gente fica muito feliz em saber que nossa mensagem está chegando até vocês, tá bom? E agora vamos aos ganhadores. O primeiro ganhador, com um comentário de 16 curtidas, o mais curtido, foi o Silverney, ganhou então o livro da Michelle Miller. O Pablo Correia foi o segundo comentário mais curtido, teve 10 curtidas. Ele já ganhou algumas semanas atrás a caneca. Ele já se ligou e pediu para o pessoal ir ali curtir o comentário, para os familiares, para os amigos. E ele já está levando uma segunda premiação da DW. Então, aprendam aí com ele, peça para o pessoal curtir, comentar o seu comentário para vocês poderem ter oportunidade também de ganhar uma caneca da DW. E o terceiro comentário, que vai levar a caneca para casa, teve 8 curtidas e foi da Josiane Dalatraz. Então, esse trio aí pode entrar em contato com a gente pelo número que vai estar na nossa descrição. Vocês vão ser direcionados para o nosso atendimento. Se identifiquem, fale para que vocês estão chamando, né, para receber a caneca, que a gente vai encontrar a melhor maneira de entregar a caneca e os livros até vocês. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui e até a próxima.